Olá, meus amigos, eu Na Pauta! E o Na Pauta de hoje, Senado aprova a PEC da transição, a primeira grande vitória do Lula. E nem assumiu ainda, né? O seu mandato começa no dia 1º de janeiro, mas ele já teve a sua grande vitória aí com essa aprovação no Senado da PEC da transição. Nós vamos ver mais agora sobre isso. O Senado, então, concluiu a votação da PEC, que muda o teto de gastos para incluir o Bolsa Família, então. E agora o texto vai para a Câmara, né? O relator do Senado reduziu os prazos e valores para aprovar o texto. Aliados de Lula tentam aprovar o texto na Câmara agora, né? Até a próxima semana. A PEC viabiliza o Bolsa Família de R$ 600 a partir de janeiro. O Senado concluiu, então, nesta quarta-feira, né, ontem, a votação em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC de transição, PEC do estouro, enfim, nome que não falta para ela. O texto segue para a análise agora na Câmara. O texto eleva o teto de gastos para que no próximo governo possa manter a parcela de R$ 600 do atual Auxílio Brasil, que vai passar a se chamar novamente Bolsa Família, que foi promessa de campanha de ambos os candidatos, inclusive na campanha eleitoral, né? E financiar outros programas sociais a partir de janeiro. A PEC da transição é a grande aposta do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para cumprir as principais promessas de campanha. Então vamos lá, vamos elencar aqui agora. O texto prevê primeiro, a ampliação do teto em 145 bilhões de reais. Por isso que a gente até tem um vídeo aqui, que o PT quer licença para gastar, né? Recomendo que você assista esse vídeo aí, que a gente explica mais detalhadamente isso. Então ele quer a ampliação desse teto para 145 bilhões de reais para acomodar principalmente o Bolsa Famílias e outros programas aí, que foi promessa de campanha. Ele queria para os 4 anos, né? Mas aí alteraram lá, o texto ficou com validade de 2 anos. Então, para este aumento de orçamento, vai valer para 2023 e 2024. E o prazo até o fim de agosto para o governo Lula enviar ao Congresso o novo regime fiscal em substituição ao teto de gastos. O teto de gastos é uma barreira fiscal que proíbe o governo de aumentar as despesas acima do que foi gasto no ano anterior, acrescido da inflação. Tá? Para resumir o que é o teto de gastos, né? E o aumento das despesas obrigatórias, a exemplo dos gastos previdenciários, inclusive vai sair um vídeo aí falando especificamente sobre o INSS e as filas recordes e alguns desmandos aí do atual governo. Fique atento aí que vai sair logo logo. Então, isso reduz o espaço para gastos opcionais dentro do teto e de gastos, né? Perdão. Dessa forma, as despesas não obrigatórias, como investimentos e custeio da máquina pública, podem ser bloqueadas. A gente tem visto isso acontecer agora frequentemente, né? O Bolsonaro tem feito isso, o Paulo Guedes tem ajustado as contas do governo desta forma. No plenário, então, né, a aprovação foi com folga, viu? Com folga no placar. Isso mostra aquilo que nós já vemos falando em alguns vídeos aqui no nosso canal no Na Pauta. O Lula vai contar aí com uma base bem sólida, bem favorável ao seu governo. Ao contrário do que nós pensávamos, e eu culpo muito o Bolsonaro por destruir essa, talvez, oposição forte que poderíamos ter. Afinal de contas, foram um capital de votos aí de 58 milhões de votos, não me canso de falar isso, e está sendo jogado no lixo pela postura do atual presidente, que, em vez de construir uma oposição forte, está se isolando e saindo do protagonismo político. E, no entanto, a gente está vendo já uma movimentação a favor de Lula, que teve aprovação com folga no Senado. Tudo bem, ressalva, né, porque o Senado mais pró-Bolsonaro ainda não assumiu, né, vai assumir em janeiro. Ok, ressalvas. Vamos lá. No plenário, no Senado, uma PEC precisa de 49 votos para ser aprovada, né? Favoráveis para ser aprovada. Então o placar foi bem elástico.
Nós estamos falando aí de 64 votos favoráveis para aprovação dessa PEC. 16 no primeiro turno e foram 64 a 16 no primeiro turno e 64 a 13 no segundo turno. Ainda teve uma conversão de alguns votos aí depois, abstenções, né? Porque não aumentou o número, é verdade. Né? Então, provavelmente alguma abstenção. A sessão desta quarta teve quórum completo. Todos os 81 senadores com mandato participaram. No primeiro turno, apenas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, não votou. No segundo também se absteve Marcos Rogério, do PL de Rondônia, Maria do Carmo Alves, que é do PP, também fazia a base da campanha do Bolsonaro, e Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, que tinha votado contra a PEC anteriormente. Dos 16 partidos que orientaram a votação de suas bancadas, apenas 2 pediram o voto não. O PP e o PL, ambos da coligação do presidente Jair Bolsonaro, né, que era do PL, na campanha derrotada aí da reeleição. Os republicanos, que também era da coligação ali, orientou o voto sim. Já a primeira perda aí de Bolsonaro. Se bem que eu já falei isso em outros vídeos aqui, o governo Bolsonaro, principalmente Paulo Guedes, tinha interesse na aprovação dessa PEC, porque isso vai ajudar no fechamento das contas. Eu já tinha falado isso aqui. Então eles também tinham interesse em aprovar. Claro que não pode transparecer isso, porque senão a claque, né, os bolsonaristas vão chiar, vão dizer, estão votando junto com o PT, estão facilitando a vida do PT. Mas sim, a verdade é que havia interesse na aprovação para poder também fechar as contas deste atual governo. Então, entre as bancadas, né? Então, eu estava falando do republicano. Os republicanos, que também era da coligação, orientou o voto sim. Enquanto o Podemos e o PSDB liberaram suas bancadas aí para votar como cada senador quisesse. Entre as bancadas não partidárias, os blocos da oposição, da maioria e da minoria, orientaram o voto sim. A liderança do governo Jair Bolsonaro orientou o voto não e a bancada feminina liberou o voto. Agora vamos falar do orçamento do Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso o projeto do orçamento de 2023, né? Falar da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com uma reserva de 105 bilhões de reais para o Bolsa Família, né? O Auxílio Brasil, como ele se chama atualmente. Esse valor só permite o pagamento mensal de uma parcela de R$ 405 reais para os beneficiários. Mas já era promessa de campanha, inclusive do Bolsonaro, os R$ 600 reais. Então, qualquer um dos dois que tivesse ganhado ali teria que correr atrás aí para tentar. O próprio Bolsonaro falou isso, né, que ele iria negociar com o Congresso para viabilizar os R$ 600 reais. Então, Lula não está seguindo um caminho diferente do que faria Bolsonaro. A PEC foi a ferramenta encontrada pelo governo petista para completar a mensalidade, atingir os R$ 600 reais e ainda garantir mais R$ 150 reais por criança de até 6 anos na família. Esses R$ 150 reais aí rendeu, inclusive uma crítica ferrenha da também candidata, que foi candidata na eleição, Simone Tebet, que depois se alinhou aí com o Lula. E ela fez uma crítica ferrenha ali por causa desses 150 reais que queriam tirar. Eu até falei que achava que, quando a gente falou aqui no vídeo, o PT quer licença para gastar, inclusive nós vamos deixar na descrição deste vídeo aqui, para que você possa assistir e ver detalhadamente o que a gente está falando. Mas o fato é que quando a gente citou isso lá naquele vídeo, a gente acreditava que fosse sair
que eram os 23 bilhões aqueles, né, que talvez que era para complementares, né, orçamento complementar, e realmente esse caiu, e a gente acreditava que fosse cair esses R$ 150, que equivalia a 18 bilhões, mas esse não caiu, esse permaneceu. Vamos lá. Então, além dos 105 bilhões de reais, a PEC possibilita mais 145 bilhões de folga no orçamento, tudo dentro da regra fiscal. O dinheiro pode ser dividido da seguinte forma: 70 bilhões de reais para inteirar a mensalidade do Bolsa Família e bancar o adicional por criança, e 75 bilhões de reais para aumento do salário mínimo, complementação do farmácia popular, merenda escolar, entre outros programas. E a questão do salário mínimo também é muito importante, porque foi promessa de campanha do Lula que já em janeiro teremos aí 1.315, e a galera está contando com isso, né? Inicialmente, a equipe de transição estudou excluir do teto 175 bilhões, orçamento total do Bolsa Família, de forma permanente, mas essa ideia foi barrada pela cúpula do Congresso e pelas bancadas que integram o Centrão. O mercado também reagiu negativamente a esse drible na regra, na regra fiscal. Então, os articuladores petistas no Senado, principalmente o Jacques Wagner, do PT da Bahia, e Paulo Rocha, aceitaram um meio termo. Com isso, a alternativa de subir o teto em 145 bilhões foi aprovada já nessa terça-feira que passou pela Comissão de Constituição e Justiça, né, a CCJ, do Senado. A mudança consta no parecer do relator Alexandre Silveira, que é do PSD, e que será levado a plenário agora, né? Então, nova âncora fiscal. Segundo o projeto, o teto de gastos deverá ser substituído por outra âncora fiscal, ou seja, outro indicador de saúde do gasto público. A PEC fixa prazo de 8 meses até agosto de 2023 para o avanço desse debate. Então, o Lula vai ter que, junto aí com, a gente não sabe ainda quem, o seu ministro da Fazenda, agilizar aí para organizar isso, porque ele tem até agosto para mandar isso aí, então, para debater isso ainda também no Congresso, né? Até o fim desse prazo, o presidente da República deverá encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar com o objetivo de instituir o regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do país e criar as condições, né, adequadas de crescimento socioeconômico. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que o governo não pode criar despesas ou expandir as políticas públicas sem antes apontar uma fonte de financiamento para bancar tal ação. O parecer de Silveira dispensa o governo de cumprir a regra em caso de aumento de despesas com o Bolsa Família e o auxílio gás. Para nós não nos estendermos muito, e vamos falar agora das despesas fora do teto. Então, o texto permite o uso de até 23 bilhões de reais em investimentos já neste ano fora do teto de gastos. Os recursos virão do excesso de receita, se a União arrecadar mais dinheiro de um imposto do que previa. Vamos resumir. Se ela arrecadar mais, ela vai poder gastar mais. Tá entendendo? Basicamente é isso, tá? E isso já era algo que já estava sendo proposto pelo atual governo, pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes. Tá? Então, a validade do dispositivo neste ano também foi uma demanda do Centrão em troca da aprovação da PEC. Isso porque os 23 bilhões vão possibilitar a liberação de presta atenção agora, 7,7 bilhões de reais em emendas de relator, a tal conhecida como orçamento secreto. Ainda este ano, né? Então, o tal chamado aí orçamento secreto, pela falta de transparências e critérios na distribuição de recursos entre os parlamentares, que a gente já se cansou de falar aqui, né? O montante está atualmente bloqueado justamente para o cumprimento do teto. Então, com isso, com esse joguinho que eles querem fazer, né, eles vão poder liberar aí os 7,7 bilhões para o orçamento secreto.
Viu quem que tá fazendo isso? Centrão. Eu sempre digo aqui, foi o maior erro do Bolsonaro, foi se vender para o Centrão. Mas na verdade ele disse que ele é Centrão, né? Ele falou isso aí da boca dele. Ele é Centrão, então ele não se vendeu. Ele só se constatou o que ele era. Mas o Centrão ele não tá lá para nos representar. Apesar de nós elegermos representantes, mas eles não estão lá para nos representar, eles estão lá para se venderem. É com quem paga mais. E aí a gente já viu como é que vai ser tocado aí o governo Lula. Não tenha dúvida nenhuma de que vai ser desta forma, no toma lá da cá, na compra literalmente de votos. Tá? Não tenha dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. Então, este foi o Na Pauta de hoje. A PEC foi aprovada e mostrou aí a força do Lula, né? Ganhou aí, foi aprovado e foi aprovado com folga. E eu acho que não vai ser diferente lá no Congresso, tá? Não vai ser diferente, não. Vai ser do mesmo jeito aí, até porque interessa ambos os lados, né? Dentro dessa polarização atual, interessa ambos os lados. Sem mais delongas, vamos chegando ao final. Quero te agradecer por ter nos assistido até aqui e te convidar para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, sempre que subimos um vídeo novo você vai ser notificado. Siga-nos nas redes sociais, é só botar aí @napautahoje e você vai nos encontrar aí tanto em Instagram, Twitter, enfim, todas as redes sociais aí. Tá dando uma travada de novo aí, né? Tá dando um lag aí, tô me informando aqui. Mas já estamos no final. Muito obrigado, então, e até o próximo vídeo!